Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que é a viabilidade de projetos, ou seja, como fazer a análise dessa viabilidade de projeto. Onde a gente fala projetos aí é um investimento qualquer, tá? Então, ou uma loja ou alguma empresa que eu quero começar, ou algum negócio que eu quero fazer. Então, como ver se esse projeto vai ser viável financeiramente? Se ele vai te dar lucro ou vai dar prejuízo. Então, isso serve para a gente em todas as áreas que a gente for atuar. Tá? Então, como a gente sabe, toda operação financeira é representada em termos de fluxo de caixa, ou seja, entradas e saídas, recebimentos e pagamentos que a gente vai ter ao longo de um determinado período. Então, a gente vai analisar agora nesse nosso vídeo alguns métodos de como a gente pode ver se esse projeto, se esse nosso negócio é viável financeiramente ou não, se vai dar lucro ou vai dar prejuízo. Tá? Então, os métodos que a gente tem é taxa interna de retorno, que também é chamado de TIR, TIR, e valor presente líquido, ou VPL, tá? E a gente vai analisar agora como é que é cada um deles, tá? Então nós vamos ver, estudando esses dois métodos, se o projeto é viável financeiramente, economicamente ou não. Então eu vou ver se os meus pagamentos e recebimentos vão gerar lucro ou vão gerar prejuízo. O primeiro método que nós temos é a taxa interna de retorno, ou TIR. É uma taxa de juros que vai igualar num determinado momento de tempo, a gente vai usar ali o tempo zero, o valor das entradas com o das saídas, tá? Então, meu FC ali é a soma das FC1, FC2, FC3, é a soma das entradas diminuindo as saídas, os pagamentos, num determinado mês ou num determinado período, né? Posso analisar isso por ano também. Então a gente adota normalmente o início da operação, ou seja, o momento zero, tá? Para comparar esses fluxos de caixa. Então, no momento zero, tá? Fluxo de caixa é representado pelo valor do investimento, ou seja, quanto eu gastei ou quanto eu peguei de empréstimo para começar o meu projeto, para começar o meu negócio, tá? Ou financiamento também, né? E os demais fluxos de caixa indicam os valores de receitas e despesas, né? Soma das receitas e redução das despesas, das prestações, nos seus devidos tempos. Isso vai me dar uma taxa, tá? Que é o meu I ali. Então, essa taxa é que se chama taxa interna de retorno, onde eu igualo num determinado momento o que eu investi com o que eu estou recebendo. Com isso eu vejo também quantos períodos eu demoro para ter o meu retorno do investimento. FC0 ali, então, é o quanto eu investi no momento zero, né, no momento inicial. FCJ, o FC0, é quanto que eu recebi, quanto eu tive de a diferença de entradas e saídas no mês 1, no mês 2, no mês 3 e assim sucessivamente. E a taxa de desconto que iguala. Então, essa taxa é a taxa que iguala a minha entrada, o FC0, com a soma de todos os fluxos. Tá? No exemplo, a gente vai ver mais facilmente o que a gente pode comparar nessa taxa no exemplo a seguir. Tá? Nesse exemplo, então, eu estou imaginando comprar 10 bicicletas por R$ 1.000 cada uma. Tá? Então eu vou ter um investimento inicial, meu FC0 ali vai ser 10 mil, ou seja, eu vou estar desembolsando 10 mil. E a ideia é vender cada uma por 1.500,
sendo que eu vou vender 2 por mês e eu tenho um custo mensal fixo de R$ 500. Ou seja, no mês 1 eu vou ter R$ 500, no mês 2 R$ 500 e sempre igual, tá? Nesse exemplo a gente está fazendo isso, mas não necessariamente vai ser isso, tá? Eu posso ter valores diferentes. Meu FC1, FC2, FC3 pode ser cada mês diferente, inclusive negativo. Então ali eu vou ter querendo saber qual a TIR desse investimento. Então meu FC0 vai ser 10 vezes 1000, 10 mil, né? Meu FC1 vai ser 1.500 vezes 2, porque eu vou vender 2 bicicletas no mês 1, tá? E tenho um custo de 500, então eu diminuo desses 500, então eu vou ter 2.500 ali. No mês 2 vai ser a mesma coisa, mês 3, mês 4 e mês 5 também. Poderia ter valores diferentes, tá? Então, usando uma calculadora financeira ou uma planilha, eu encontro a taxa I, que é a TIR. Em algumas calculadoras financeiras ela vai aparecer como IRR, tá? Então, aqui eu tenho como calcular a TIR usando uma calculadora financeira HP12C. Tá? Então, eu digito o investimento inicial, lembrando que é investimento, então eu tenho que colocar ele negativo, né? Para isso CHS, e coloco ele como FC0. E daí depois eu vou digitando cada valor do fluxo de caixa, né? Então, se eu tenho ali 2.500 CFI, se tivesse, por exemplo, em vez de ser 2.500 no segundo, se fosse 1.000, digitaria 1.000 CFI de novo e assim sucessivamente 5 vezes. Tá? E no final, simplesmente eu pressiono a tecla IRR e ele vai me dar já essa taxa. Então, meu TIR aqui deu 7,93% ao mês. Tá? Bom, encontrei o valor da TIR para aquele investimento das bicicletas que eu fiz. E eu gostaria de saber, então, se ao invés de eu pegar esses 10 mil e comprar em bicicleta, se eu investisse ele na poupança. Então, eu vou comparar esse mesmo investimento que eu fiz com o fluxo de caixa que eu imagino fazer, né, de vender 2 bicicletas e tal, aquele valor. Se eu vou comparar esse investimento com a poupança. Hoje, a taxa de poupança é 0,131% ao mês. Tá? Isso foi o valor de junho de 2020 agora. Então, se eu investir 10 mil na poupança hoje e retirar 2.500 por mês, como eu fiz no anterior, quanto eu teria ao final do quinto mês? Então, mês 1, o que eu vou fazer? Usar a fórmula do montante ali, 10 mil é o meu capital, juro de 1,0131, vou ter ao final do mês 1, vou ter 10.013 com 10 para aplicar no mês 2. Mas eu vou retirar 2.500, então eu não tenho mais esse 10.013 com 10 e sim 7.513 com 10. Então no mês 2, meu capital que eu vou estar investindo é 7.513 com 10 e eu vou ter lá no final do mês 2 7.522 com 94. Novamente eu retiro os 2.500, botei no bolso e me sobrou 5.022 com 94 para investir no mês 3. Novamente faço a mesma coisa no mês 3, vou ter de capital para investir no mês 4, 2.529. No mês 4, então, botei 2.529 a juros lá e no final do mês 4 eu vou ter 2.532,83 menos 2.500 da minha retirada do final do mês 4. Vou ter como capital para investir no mês 5 R$ 32,83.
Investindo R$ 32,83 no mês 5, eu vou ter R$ 32,88 no final do mês 5. Ou seja, meu capital, se eu retirar no final do mês 5 2.500, eu vou ter um prejuízo de 2.467,12. Então, comparando o mesmo investimento que eu fiz e conseguir fazer 5 retiradas de 2.500, aqui eu conseguiria fazer 4 retiradas de 2.500 e a última retirada somente de 32,88. Então ainda me faltariam 2.467 para retirar. A pergunta então, esse investimento na poupança deu prejuízo? Não, ele só deu menos lucro do que vender as bicicletas. Então, minha TIR, taxa interna de retorno do investimento na poupança, é bem menor do que a taxa interna de retorno do investimento nas bicicletas. Então, utilizando o PV para fazer a mesma conta, certo? Eu posso usar PV porque eu tenho as parcelas iguais. Se eu não tivesse as parcelas iguais de 2.500, eu não poderia utilizar, né? Então, utilizando o PV para fazer a mesma conta, meu PMT ali vai ser 2.500, minha taxa 7,93, meu N é 5, encontro o PV, o investimento que eu fiz, que é R$ 10.000. Tá? Se eu utilizar o PV para fazer a conta da poupança, o que eu tenho? Mesma parcela, os juros menores, 0,131%, N igual a 5. Então, meu PV vai dar 12.451,02. O que quer dizer isso? Que eu preciso investir 12.451,02 na poupança para conseguir fazer as mesmas retiradas de 2.500 pelo período de 5 anos. Então essa é a diferença nos dois investimentos. Num eu coloco 10.000 e faço 5 retiradas de 2.500. No outro eu preciso colocar 12.450 para fazer as mesmas 5 retiradas. Aqui eu tenho outro exemplo, então, onde eu tenho um empréstimo de 30.000 que vai ser pago por 2 pagamentos de 15.500 cada. Tá? Então, qual é a taxa desse, qual é o custo desse empréstimo, né? A taxa efetiva ao mês. Então, eu vou encontrar ali 2,21% ao mês, tá? Que é a TIR desse empréstimo. Tá? A data focal também pode ser modificada, tá? Sem interferir na taxa. Eu posso utilizar, então, uma outra maneira de fazer, modificando a data. Novamente, o outro exemplo que eu tenho aqui, eu imagino um investimento de 70.000 e com expectativas de caixa de 20.000 no primeiro mês, 40 no segundo, 45 no terceiro e 30 no quarto. Posso também pular meses aqui. Se eu não tiver nada num determinado mês, eu coloco 0, mês 4, e no próximo mês eu poderia colocar o mês 5 com um determinado valor. Tá? Então, minha fórmula ali vai ser a que está abaixo, né, no final da apresentação, e eu vou achar um I também proporcional a uma taxa interna de retorno. E a rentabilidade total do projeto é o meu I efetivo. Então eu vou pegar esse valor de 30% ao ano e utilizar naquela fórmula do I efetivo para saber o juro total do período. Então, nesse caso aqui, me deu
Juro total nos 4 anos, 185,6%. Não é simplesmente eu fazer 30% vezes 4, porque eu tenho sempre juro em cima de juro e taxa em cima de taxa, tá? Sempre que eu quiser saber a taxa efetiva, eu vou pegar o valor final pelo valor inicial, tá? Então, meu valor acumulado lá no fim deu 199.927. Meu valor inicial era 70 mil, eu faço final pelo inicial, diminuo 1 e vou encontrar minha taxa ou meu juro efetivo do período, tá? Dos 4 anos. Isso serve para qualquer investimento que a gente for fazer. Então, sempre valor final pelo valor inicial, eu vou achar a minha taxa de juros efetiva, ou seja, do total do período. Outro método que a gente tem é o valor presente líquido, ou VPL, tá? E é um outro método que a gente utiliza. É muito semelhante, só que ao invés de ele me resultar uma taxa, ele vai me resultar um valor. Eu tenho que saber a taxa. Então aqui eu vou ter a fórmula ali, ó, VPL igual o mesmo fluxo de caixa que eu tinha antes na TIR, tá? Então, fluxo de caixa do mês 1, do mês 2 até o mês N, menos tudo isso, menos o FC0, que é o investimento que eu fiz no momento zero, tá? Então, vai me dar um valor, isso, em reais mesmo, em moeda, né? Mas eu tenho que saber a taxa. O VPL é referenciado sempre ao momento zero, tá? Então, ele é comparado no momento zero. É o valor que eu tenho hoje de retorno desse investimento, imaginando os fluxos de caixa dos meses subsequentes, né? Então, assim, ó, pode ser NVP também. Então, em muitas calculadoras financeiras se encontra NVP, que é o mesmo VPL, só em inglês, tá? Então, aqui, ó, se eu imaginar, como exemplo aqui, ó, uma empresa estava avaliando fazer um investimento de 750 mil dólares, tá? E onde desse investimento ela espera receber anualmente 250 mil no primeiro ano, 320 no segundo ano, 380 no terceiro e 280 no quarto. Então a gente já pode fazer o desenho aí desse fluxo de caixa, sendo que 750 é saída, então a gente sabe que é negativo, né? E 250 são entradas positivas. A empresa define uma taxa de juros ao ano de 20%. Tá? Isso, normalmente, as empresas definem um valor, mas eu poderia me basear isso em NPC, poderia me basear em juros de alguma outra aplicação, de uma aplicação de poupança, por exemplo, ou de alguma outra aplicação com uma rentabilidade um pouquinho maior, né? Que a empresa poderia estar imaginando. Vou usar a fórmula ali que a gente já viu, tá? E vou obter um VPL de 35.493,82. Então quer dizer o seguinte, ó, que esse meu projeto me gerou um valor, um lucro de 35.493,82, mas imaginando a taxa de 20% ao ano. Tá? Então, isso pode ser, um lucro, tá? É um ganho em cima dessa taxa de 20%. Tá? Então, eu vou ganhar, além dos 20%, 35.493,82. Então, 750, se eu pensar ao longo de 4 anos, 20% ao ano, no primeiro ano daria
150 mil, daí 150 mais 750 daria 150 mais 750, 900. No segundo ano já me daria 900, 20% em cima de 900, 180. Então já daria 1080 para o terceiro e assim até chegar no quarto ano. Tá? Então eu tenho, além desse 35 mil, os 20% em cada ano. Se aumentar essa minha taxa de 20% ao ano para 30% ao ano, o que, que acontece com esse VPL? Tá? Então, esse VPL passa a ser, eu coloco na fórmula ali 30%, né? Ele passa a ser negativo. Ou o que, que quer dizer isso? Que eu passei a ter um prejuízo de 97 se eu imaginar uma taxa de 30%. Lógico que a minha taxa, eu posso calcular o meu TIR para ver que valor é esse TIR. Então, eu vi que ficou entre 20% e 30%. Se eu usar o TIR com esse fluxo de caixa, considerando 750 como investimento e todos, eu vou encontrar uma determinada TIR que vai estar entre 20% e 30%. Esse gráfico aqui representa muito bem a taxa. Então, eu tenho no eixo X ali a minha TIR. E no eixo Y eu tenho meu VPL. Então, eu posso ver ali ó, que o meu VPL máximo, então o lucro máximo que eu teria, seria quando a taxa fosse zero. Ou seja, eu considerando a minha taxa zero, eu vou ter meu VPL máximo. Ou seja, simplesmente eu vou ter meu investimento menos as parcelas que eu vou estar recebendo, ou as parcelas que eu vou estar recebendo menos o meu investimento inicial para uma taxa zero, ou seja, não tenho nada de juros, eu posso considerar isso tudo trazendo para o valor, para o tempo presente, sem considerar que vão ser em meses distintos, né? Então, se minha taxa for zero, meu VPL máximo lá vai ser 480. A partir dessa taxa de zero, aumentando essa taxa, eu vou reduzindo meu VPL até a minha TIR, que é 22,4% nesse projeto. Então, eu fazendo encontrando a TIR para esse projeto específico, eu vou encontrar 22,4%. Então, até uma taxa de 22,4%, eu tenho VPL positivo. A partir dessa taxa de 22,4%, eu vou ter um VPL negativo. Então, até a minha TIR, VPL positivo, a partir da TIR, VPL negativo. Tá? Então, a transição que eu tenho do valor do VPL é a TIR. Então, a TIR justamente é o momento que o meu VPL é zero. Se a gente colocar na fórmula ali, a gente percebe muito bem isso. Simplesmente eu coloco o VPL zero e jogo o meu FC zero para o outro lado. Então, qual a lição que se tira disso, básica aí? É justamente o seguinte, ó. Toda vez que o VPL for igual ou superior a zero, o investimento pode ser aceito. Caso contrário, se rejeita esse investimento. Ou seja, a empresa deseja uma taxa de retorno de 20%. Se o meu VPL deu negativo, porque essa taxa de 20% não foi atendida. Se meu VPL deu positivo, significa que a taxa foi atendida e gerou ainda riqueza. Eu tenho ainda índice de lucratividade e taxa de rentabilidade, que são dois medidores, né? Duas maneiras de eu analisar também o investimento.
Índice de lucratividade nada mais é do que o fluxo positivo que eu tenho. Então eu posso ver ali, ó, sempre considerando o tempo e a taxa também. Então ali eu vou ter o que eu tenho de positivo? 150 por 1,20, mais 200 por 1,20 no mês 2, mais 900 mil por 1,20 no mês 3, mais 1.100 por 1,20 no mês 4. E eu vou ter, então, o valor positivo das entradas, tá? O PV das entradas, 1.315.200. Tá? Divido isso pelo meu investimento inicial. Então, esse é o índice de lucratividade. Então, meu índice de lucratividade, no caso, é 1,315. Tá? Então, para cada real que eu investi, eu vou ganhar R$ 1,315. Tá? Então, meu índice de lucratividade é índice, eu só uso a parte positiva e divido pelo investimento. Aqui eu tenho então a taxa de rentabilidade. A taxa de rentabilidade eu vou usar o VPL. Então, quanto deu de lucro em cima da taxa que eu tinha pensado, né, que a empresa tinha colocado. Então, meu VPL dividido pelo desembolso de capital ou pelo investimento inicial, tá? Então, meu VPL ali, e essa, como toda taxa, vai dar 31,52%, tá? Então, sempre taxa eu vou utilizar em percentual. Os dois métodos, o valor é muito parecido, é muito semelhante, é a mesma coisa praticamente, tá? Quando no índice eu vou ter 1,3152, na taxa eu vou ter 31,52%. São a mesma coisa os dois, só que mostram de uma maneira um pouquinho diferente. Esse método é utilizado para comparar entre vários projetos, né? Então, a gente pode imaginar aqui, ó, um projeto de investimento com o seguinte fluxo aí, né? Um investimento de 1.200, retorno no primeiro mês 200, segundo de 400, terceiro de 400 também, quarto ano de 600 e quinto ano 600 também. Então, se eu considerar minha taxa de atratividade 16% ao ano, tá? Então eu consigo obter os seguintes resultados ali, ó. Meu VPL de 143%, 143 dólares, né? Minha taxa de retorno, minha TIR 20,2% ao ano. Meu índice de lucratividade 1,119 e minha taxa de retorno de 11,9%. Esse investimento é considerado atraente, lógico, porque eu tenho VPL positivo, minha TIR supera a taxa de atratividade que foi definida. Então, minha taxa mínima era 16%, minha TIR superou, passou, foi a 20%, 20 e pouco. Meu índice de lucratividade é maior do que 1, sempre que o índice de lucratividade for maior que 1 é porque está dando lucro. E minha taxa de retorno também acima de positiva, né? Então, 11,9% acima da taxa de 16% que eu tinha. Então, se eu considerar somente esse projeto, esse investimento, né, ele vai estar aprovado. Como que eu vou, então, comparar alguns projetos? Comparando 3 projetos aqui, então eu tenho o projeto A, projeto B, projeto C. Projeto A eu tenho investimento de 100, no projeto B eu tenho investimento de 200, no projeto C eu tenho investimento de 180. Então aqui eu consigo comparar projetos diferentes, né? Se eu pudesse escolher somente um, qual eu escolheria? Ou
se eu posso escolher os três, qual que eu devo escolher e qual que eu não devo escolher. Fluxo de caixa ali, então, eu tenho como entrada no primeiro mês 30 para o projeto A, 68 para o projeto B, 50 para o projeto C, e assim seguindo aí nos outros meses, tá? Então, fazendo os cálculos para uma taxa de retorno de 18% ao ano, eu vou analisar então meu VPL, minha TIR, meu índice de lucratividade, minha TR, taxa de rentabilidade, e vou decidir se vou aceitar ou não. Projeto A, VPL 5,80. Então quer dizer, VPL positivo, ótimo. Projeto B, VPL 7,60, melhor ainda, mas me deu mais lucro ainda. Projeto C, 5,50 negativo. Opa, esse projeto vai dar prejuízo. Minha TIR, projeto A, 20,4% ao ano. Ótimo. Projeto B, 19,7% ao ano. Bom também. Projeto C, 16,7% ao ano. Opa, minha taxa mínima requerida é 18, então deu abaixo também. Índice de lucratividade, projeto 1, 1,058, índice de lucratividade acima de 1 é bom, aceito o projeto. Índice de lucratividade, projeto B, 1,038, acima de 1, aceito o projeto. Índice de lucratividade, projeto C, 0,969, opa, abaixo de 1, rejeito o projeto. Posso ver ainda a taxa de rentabilidade. Projeto A, 5,8%. Beleza? Então está me dando uma rentabilidade acima de 5,8%. Projeto B está me dando uma rentabilidade além da taxa de retorno de 3,8% ao ano. Projeto C está me dando uma taxa de rentabilidade menos 3,31, quer dizer que está me dando prejuízo em cima da taxa de retorno requerida, tá? Então, devo rejeitar esse projeto C e aceitar os outros dois, né? O A e o B devo aceitar. Se eu tivesse que pensar para decidir entre o projeto A e o projeto B, o que eu preciso pensar aqui? Se eu pensar só em rentabilidade, o projeto A me dá uma rentabilidade maior. Tá? Então eu tenho 5,8%, quer dizer que eu vou ter um valor de rentabilidade maior do que o B. Se eu pensar em VPL, ou seja, em quantos reais vai me dar o projeto, quantos reais ou quanto de lucro vai me dar o projeto em termos financeiros, e eu tenho que o projeto B é melhor, porque ele está me dando 7,60. Só que aí tem uma diferença. Ó. Projeto A eu investi 100, no projeto B eu investi o dobro, 200. Então, se eu investir a mesma coisa no projeto A, por exemplo, se no projeto A, se eu fizesse 2 projetos A, eu teria ali como VPL 11,60, né? Então, se eu investisse a mesma coisa no A do que no B, o projeto A me dá mais lucro do que o B. Mas se forem projetos independentes, que eu não tiver como optar por um ou por outro, que eu tenho que escolher, eu tenho que pensar o que eu quero mais rentabilidade ou mais lucro em reais, né? Ou em dólar.